nosso país ele é simplesmente uma máquina para poder massacrar o proletariado brasileiro, o trabalhador brasileiro. Ele paga uma alíquota tributária de 27,5%. Ele tem os bens não duráveis, os mais tributados. Quando falamos de União e governo federal, significa a mesma coisa. E tributar o consumo é uma estratégia do governo para você ter uma arrecadação sempre constante e, em muitos casos, até exponencial. Pois se você tem uma mudança na alíquota tributária para mais, você aumenta a arrecadação. Pois sabemos que bens não duráveis as pessoas não conseguem fugir. Simplesmente você não consegue deixar de comer e beber, e muito menos de calçar e vestir. Então, no nosso país, os bens não duráveis, como alimentos, bebidas, roupas, calçados, são tributados na ordem de 30%, 40%, 50%, 60%, como já estamos cansados e saturados de ver na internet. Então, nosso país ele esmaga o proletariado brasileiro, e quando ele deve fazer algum benefício, alguma renúncia fiscal, ele não faz de forma estratégica. Nós temos aqui as renúncias fiscais feitas pelo governo federal e é sobre isso que eu vou falar. Então vamos lá. Quando o governo, eu vou trazer a diferença entre isenções fiscais para a gente saber qual é a diferença de isenção fiscal e qual a finalidade dela, e depois eu vou falar das renúncias fiscais. Isenções fiscais é quando o governo ele quer captar investidores. Quando ele quer captar investidores, ele traz como objetivo renúncias fiscais, ele consegue captar esses investidores que vão investir. Juntamente a isso vem os benefícios do investimento, que é a geração de emprego, renda, aumento da demanda agregada, e como consequência de tudo isso nós temos o aumento da arrecadação, pois você tem geração de emprego, geração de renda, você aumenta o ganho das famílias e você tem um aumento da arrecadação. Bom, juntamente a isso, a geração de investimentos, você tem ali geração de emprego, geração de renda, aumento da arrecadação, você tem um aumento do mercado, você tem uma elevação da oferta, você baixa o preço de tais produtos que estão sendo fabricados, produtos ou serviços. Se for um oligopólio, você consegue acabar com isso. Se for um monopólio, como sabemos, empresas monopolistas elas operam com um lucro acima do normal, pois é uma empresa que domina o mercado, ela baixa a qualidade, tem um custo social e eleva o seu preço. Então, quer dizer, ela vai reduzir seus custos ao máximo e, em contrapartida, ela vai aumentar os seus preços para aumentar a sua receita e, consequentemente, o seu lucro. Como ela é empresa dominante, ela tem este poder. Então, o monopolista ele tem um custo social. Essa é as isenções fiscais. Então, você consegue também aumentar o mercado de determinado bem ou serviço. Renúncias fiscais são empresas que já operam e quando elas vão apurar o imposto devido do exercício, elas devem pagar o imposto, e o governo, simplesmente sendo governo estadual ou sendo governo federal, ele renuncia este imposto, ele abre mão dele. Então é isso que é as renúncias fiscais. E basicamente o nosso governo ele tem feito renúncias fiscais, só que ele não tem feito a renúncia fiscal de forma estratégica. Então a dívida pública em 2022 ela era da ordem de 71,7% do PIB em 2022. Em 2023 nós temos uma dívida pública de 74,4% do PIB em 2023, 2012 até 2023, chegando na ordem de 8 trilhões do nosso PIB, de toda a produção interna. E o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Tudo aquilo que um país ele produz de 1º de janeiro até 31 de dezembro. E aqui a nossa renúncia fiscal no ano de 2023, ela gira ali em torno dos seus, basicamente, 643 bi de renúncia fiscal. E não foi uma renúncia fiscal que foi feita de forma estratégica. Este é o ponto principal disto. Agora, quando olhamos aqui, todos estes fatos mencionados aqui, a evolução dos benefícios fiscais ao longo de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, nós temos aqui, vamos lá, 4,91% em 2019, nós temos 4,66% em 2020, nós temos em 2021 5,26%, 2022 5,98%, em 2023 nós temos 5,96%.
totalizando 646,6 bi sobre a receita primária líquida. Tudo que falamos que é primário não inclui os juros, basicamente isso. Agora, quando todos esses dados podem ser encontrados no site do Tribunal de Contas da União, cujo objetivo principal dele é trazer transparência para as receitas estaduais e federais, trazendo assim transparência para a sociedade brasileira para saber onde esse dinheiro está sendo destinado e qual a sua finalidade. Agora, quando estamos aqui no portal da transparência, no site aqui do governo.gov, gov.br, nós temos aqui os seguintes dados sobre as renúncias fiscais. Nós temos os dados atualizados e os filtros sendo aplicados do ano de 2024. Agora, quando chegamos no portal da transparência da Controladoria Geral da União, temos aqui os dados atualizados do ano de 2024. E o filtro aplicado é exatamente do ano de 2024. Então, nós temos aqui os seguintes dados: o ano calendário, o CNPJ e o beneficiário. Nós temos aqui a Selma Limitada, nós temos o valor de R$ 2.559.674.226. Nós temos aqui Serviço de Petróleo do Brasil Limitado, R$ 2.046.937. Nós temos aqui a TAM, Linhas Aéreas do Brasil, R$ 1.620.096.934. Nós temos aqui a Samsung Eletrônica da Amazônia, que está no polo industrial da Amazônia. Nós temos aqui e mais de R$ 200 milhões. Nós temos aqui a Stellantis, que automóveis, isso aqui é um segmento justificado de nossa economia, pois sabemos que toda montadora ela tem um grande potencial. Ela tem um grande potencial de geração de emprego, renda, ela tem um grande potencial para mexer com toda a cadeia produtiva, pois é um setor que ele demanda outros setores, então é benéfico do ponto de vista econômico. Então nós temos aqui a Stellantis. Depois, novamente, com mais de 1 bi, nós temos a Selma Limitada, nós temos a Comisport Trade Comércio Exterior, com mais de 1 bi, nós temos a Transocean Brasil Limitado, com 953 milhões, nós temos o Petróleo Brasileiro Petrobras, e nós temos a Caterpillar, 705 milhões, e os seus respectivos CNPJ. E o mais interessante é que temos todos esses segmentos, mas não temos nenhum no segmento de alimentação. Não temos nenhum no segmento para poder trazer um benefício direto para o consumo brasileiro, barateando assim os preços dos alimentos. Então, eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui e gostaria também que você falasse se realmente isso é justificável o governo fazer desta forma, uma vez que nós temos o aumento dos gastos, nós temos um maior endividamento do Estado brasileiro, nós temos ali um baixo crescimento econômico, pois o nosso país já há muitos anos ele só está produzindo 2 trilhões, nós somos uma economia primária, nós somos uma economia dependente, pois dependemos do crescimento de outros países, como Estados Unidos, agora foi selado o acordo com a União Europeia, bem como com a China, então nós dependemos do crescimento econômico, do crescimento populacional e do crescimento de renda, sem contar que nós não somos um país industrializado. Nós somos um país majoritariamente de extração de recursos naturais e de produção primária, um país de agricultura tropical, que depende muito disso e tem baixo valor agregado, até mesmo que a nossa industrialização comece depois da Segunda Guerra Mundial, por volta da década de 50, com a chegada das montadoras e a montagem dos parques industriais em nosso país. Gostaria que você falasse se você gosta de tudo que é relacionado ao escopo econômico. Inscreva-se, ative o sino para notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.